As nossas glórias, no limite dos três, o debate é rei. Vilão, no Eric, no limite dos três, o debate é rei. Na linha de frente, no mundo do desporto. Saudações a todos os nossos subscritores, todos aqueles que nos acompanham por este belo país adentro e pelo mundo afora. À minha direita tem o Júlio Pinto Viló, do limite dos três. Eu sou o Bruno Contreiras. Hoje, num registro incaracterístico, falta-nos aqui o Eric. Rápidas melhoras, nosso tropa. Temos que pedir desejar rápidas melhoras ao Eric, que ele está com um pequeno problema de saúde, não é nada grave. Ainda bem que é assim. Os nossos subscritores também vão. Os nossos subscritores vão o quê? Vão, obviamente, desejar melhoras ao Chipendo. Claro. Ele é a grande celebridade daqui do programa. Quer dizer, ele e tu, o Júlio Pinto Viló e não sei qual. Não? Me empurra até aí. Uma semana de loucos. Antes de começarmos, temos que, como é habitual, agradecer por os nossos subscritores acompanharem-nos durante essa jornada. Já vamos no 17º episódio. Vamos também com 190 subscritores no YouTube. Era para chegarmos a 200, mas não chegamos. Mas vamos na próxima semana, eu penso que será possível. Também pedir que acompanhem as nossas redes sociais. Só Instagram. subscrever não custa. Diga. Eu tenho uma conta de e-mail e subscrever não custa. Exato, dar joinha, como dizem os brasileiros. Né? Dar o joinha. Tens assim uma ligação muito forte com o sotaque dos brasileiros. Eu estive a investigar, a minha família veio do Brasil. Fizeram um sentido inverso. Exato. Enquanto tiraram daqui para o Brasil, exato, eles saíram de lá para cá. Exato. O meu nome, pelo menos o nome. Mas pronto, isso é outra história. Instagram, Facebook e TikTok é tudo a mesma, todo o mesmo nome, todos os mesmos nomes, não é? Arroba limite dos três. Estamos aqui pelos nossos subscritores. Exato. Nós já estamos também a construir essa base nas redes sociais. É uma empreitada um bocadinho desafiadora, não vamos dizer difícil, mas desafiadora, mas nós estamos prontos, não é? Vamos a desporto. Uma semana de loucos, Vilo, não é? Muito desporto junto. Muito desporto, fora do desporto. No fundo... 1000 garrafas de óleo Johnson, não sei se acompanhaste esse caso. Não? Nada. Eu e o teu amigo apanharam 1000 garrafas de óleo Johnson na casa dele. Oh. Está às contas com a justiça, não sabes? Sean Diddy Combs. Ok. Não acompanhaste? Não, a questão é o fim do óleo Johnson. Não é preciso nós falar. Nós precisamos só de 2 dessas garrafas, só precisamos de 2. Para ter aqui no set e tal, aquele processo de hidratação. Acaba por fazer publicidade barata. Exato, mas não sei se é uma marca que precise mais publicidade, aquilo que está mais que publicitado. Não é? Contudo, tivemos a Champions League, mais do lado do desporto, não é? Tivemos a Champions League. Qual é o teu destaque? Olha, eu estou satisfeito com o novo modelo. Não é? Sim, realmente. Também. Estava meio cético, é verdade, mas repara. O que é que esse novo modelo traz de facto? Independentemente de saberes os teus adversários da primeira fase, há um particular que é: tens garantido 4 jogos em casa, depois tens garantido mais 4 jogos fora. Exato. A receita é igual para todos. 4 ou 3? 4 são grupos, são 8, são 4, são... São 3 jogos fora, 3 em casa. Sim. Não, são 7 jogos. Porque são, como é que se diz? É uma espécie de grupos de 8, mas onde ninguém faz uma segunda volta com os outros. Tá certo. Um bocadinho assim, não há repetições. Não há repetições. Mas gostei mais porquê? Porque, independentemente desse particular, acabas por ter um grupo de equipas mais envolvidas, não é? Anteriormente eram as tais 32, não é? Sim. Mas agora quando via-se o sorteio, já se sabia que havia ali 6 pontinhos garantidos. Estás a perceber? Tinha aquela equipa mais frágil. E isso hoje não se verifica. Portanto, eu acho que eles foram muito assertivos nesse particular. Espero eu que... E tivemos uma jornada muito produtiva, diga-se aqui de passagem.
fundamentalmente alguns números que acho que a Europa ainda tem muito desnivelada do ponto de vista da qualidade. Se calhar também porque algumas equipas investem mais, não é? Tem Claro, a qualidade é cara. Dinamo Zagreb contra o Bayern. E sim, mas depois tens, por exemplo, há um 5-0, há uns 4-1, etc. Quer dizer, mas também tiveste ali jogos que... Sim, mais disputados. Repara, Sim. por exemplo, que o Liverpool vai à casa do Milan, Vencer. faz lá festa. Exato. Mas o Liverpool sempre foi melhor naquele jogo. Não precisamos dar Mas muitas o Milan está a voltas. passar por um momento. O treinador do Milan está na corda bamba. O jogo vai... Vamos lá ver. Eles têm um jogo hoje contra a Inter de Milão. Sim, sim. Derby de Milão. 19 E 45. ele já vai para esse jogo. Só pressão. Só Mas não é pressão, muito pelos resultados. É mais liderança. pela capacidade de liderança. Porque depois estamos lembrados daquele episódio do Rafael Leão e o outro colega. Sim. Que meteram-se de lado quando o treinador chamou a equipa para fazer um discurso. Discurso não. Para fazer orientações. Certo. E tiveram que recorrer, inclusive, ao Ibrahimovic, que nós sabemos, aquele camarada não dá para se meter muito na vida dele. Mas voltando à Champions, o Liverpool eu acho que foi dominante. A diferença que existe, na minha opinião, e depois o Inter vai em Manchester e faz um jogaço. Sim, sim. E eu até diria que se calhar, pronto, acho que o Manchester City podia ter marcado, se marcassem mais, poderia Estragou o ser N, filho. verdadeiramente o vencedor, mas a verdade é que quem conhece a resiliência do Inter de Milão, aquela Certo. equipa é uma lutadora desde o princípio até o fim. Exato. E eu tinha falado que... Eles estiveram em cima, acho que do ponto de vista tático do jogo, estiveram em cima. Sim, porque eles são altamente rigorosos. Congelaram aí o Alan. Eles Fizeram o Alan têm... numa armadilha. Eles têm, como é que eu vou dizer? Eles têm guerreiros, eles têm lutadores. Sim. Lembras-te na semana passada nós estávamos a falar sobre O Di Marco. Inter de Milão e eu disse que Nico aquela Barella. equipa é a cara do Francesco Di Marco, é isso, não é? Nicola Barella. São Barella. jogadores que não dão por Não perdida dão nada por nenhuma perder. luta. Sim, Pá, esse é o espírito para estar na Champions, né? exato. Depois há aqueles resultados que também surpreendem um bocadinho pela qualidade das duas equipas que se defrontaram. Por exemplo, o Barcelona era pouco expectável que tivesse... Que tivesse perdido. fosse Também perder. estragou. Não, foi, estragou mas em também repara que o Barcelona já começa a desconfiar um bocadinho do Barcelona. E desconfio por quê? Porque o Barcelona na Liga Espanhola ainda há pouco atropelou 7-0 a uma equipa. Certo. Eh, Mas teve foi a à condição casa- da expulsão, né? Sim, foi à casa do Valência, ganhou. Mas o que é que acontece? Acontece que o Barcelona, os Barcelonas anteriores, Sim. mesmo com 10 jogadores, eram dominantes, sempre foram dominantes. E o que estranha é que, apesar de terem o domínio, deixaram de se resguardar na defesa. Certo. E o Mónaco acreditou, é óbvio, com aqueles jogadores do Mónaco rápidos. Eu ainda considero que o centro da defesa do Barcelona começa a ser uma É um preocupação. problema. Tem lá adolescentes também, né? Ah, pois. Palco Barça e etc. Miúdos que ainda estão no ensino médio. Exato. Isso faz... Joga um papel preponderante. Teenagers. Do meu lado, eu penso que a destacar naturalmente tem aqui a vitória peço desculpa, a vitória do Bayern, naturalmente, por números muito expressivos. E nós falamos aqui a semana passada sobre a questão do Bayern, sobre os adversários, não é? O nível de adversários que se apanham nesses sorteios, quando se ouve falar, por exemplo, de um City, quando se ouve falar de um Bayern, a expectativa que há das equipas serem derrotadas por números muito, muito avultados. E foi com pena aconteceu Não, mas isso vamos lá. ao Dinamo de Zagreb. Dinamo de Zagreb é Croácia, certo? É uma equipa da Croácia, sim. Dinamo de Zagreb é uma equipa histórica do futebol, europeu. É, sim, senhor. E independentemente, pode até não estar num bom momento, mas jogar em casa contra um Bayern... Eu tive a assistir a espaços do jogo e eu achei que eles foram muito de peito aberto. Sim. Contra um Bayern de Munique, de peito aberto, em casa do Bayern de Munique, É complicado. é muito complicado. É muito complicado. Aquilo vai ficar agora na história, né? Exato, São exato. números Também o Barcelona. Mas o Barcelona, vamos lá ver. Tem essa questão de facto, o centro da defesa não estar... Não dá muita garantia. Exato, não dá muita garantia. Mas lá está, é uma equipa ainda em construção. E ter um cartão vermelho
com uma defesa, não é, que ainda precisa de provar, não é, que tem a qualidade necessária, fora contra um Mónaco que está muito bem, inclusive, na Liga. Mas- Não que eu tivesse à espera, por exemplo, de uma derrota, né? Mas Não, mas pelo menos um empate poderia até entendo, Bruno, mas espera aí, vamos lá ver. jogaram Por isso é com que eu 10 agora por começo tempo. a ter uma certa desconfiança do Barcelona. A Liga Francesa de há coisa 10 anos para cá Sim. tem sido o PSG e o resto. Certo? Exato. O que pressupõe que o Mónaco PSG... aqui e ali. Sim, mas o PSG tem sido claramente a equipa mais Claro. mais Pelo representativa em investimento, França. E o Mónaco é uma equipa muito titubeante, desde que Leonardo Jardim saiu, os Sim, Mbappés, sim. Bernardo Sim, Silva, etc., todos saíram, que o Mónaco deixou de aparecer como tal. Certo. Mas criou aí um processo de reconstrução. Pronto, Tem um que lhe novo levou Mbappé, também, supostamente. que lhe levou também à Liga dos Campeões. E era muito pouco expectável, como disse, estragou muitas fichas, porque ninguém esperava que o Barcelona fosse perder em casa do Mónaco. Nós, inclusive, passamos aqui uma das nossas tips, a minha em particular, foi que o Barcelona ganhava e o jogo teria mais de um Eu gol só e me meio. lembro agora de uma que A tua do Manchester Benfica, por City acaso, correu mal. A tua do Ah? Benfica, tu disseste que o Benfica Ia perder. empatar ou perder, mas, Mas pronto. parece que Sim, o homem da da varia o Harry mágica. Potter, Mas o que me estranha é aquele, ganhou o jogo, mas viste o festejo dele, do treinador? do Lage? Ah. Não vi. Aí, Então, exagerados, meu. Foi como se correr fosse, até... como se tivesse ganho a Champions. Foi correr até aos adeptos do Benfica É. e tal. Eu acho que ele ainda mas está num processo de precisa-se querer disso, aceitação. Precisa-se disso, sim. Não, eu acho que não. É assim, Não achas? eu acho que... Gostei mais desse jogo por uma coisa. Ok. O Milson. O golo do Milson. Yeah, Não, o nosso angolano realmente O Milson, sim. nos representou bem. Menino do Dizem que é o Felício, primeiro menino golo do do Felício. angolano na Liga dos Campeões. Primeiro golo do angolano. Na Liga dos Campeões. Não estamos a falar de Taça dos Clubes Campeões como era anteriormente. Ok. Liga dos Campeões. Mas não sei, Camavinga anda a marcar golos aí, mas Camavinga não é... Camavinga não. Já não é, a angolano bandeira dele só não é em coisa, espírito. yeah. Só em espírito. Não, mas estava a dizer então... Uhum. Outros jogos também chamaram também a atenção. Por exemplo, a vitória do Borussia na Bélgica. Borussia ou Leverkusen? Não, Borussia Dortmund mesmo. Borussia Dortmund. Sim. Venceu na Bélgica por 3-0. Desbloquearam ali no fim. O Celtic também, que em casa, com uma vitória estrondosa, 5-1. Certo, contra o Slovan. Exatamente. Quer dizer, depois começa a ver aqui alguns números que são, por exemplo, o Atlético de Madrid, não me pareceu que estava em boa... está em bom estado, em boa até forma. conseguir no final, né, dar a volta Contra o por Leipzig. cima e Mas o marcar. Leipzig é uma equipa. É uma grande difícil, equipa, sim, muito sim, difícil. É uma equipa difícil. Yeah, tem lá uns, Não é. tem Não lá é uns imperadoso, jogadores não é realmente imperadoso. extraordinários. Exato. Bom, em linhas gerais, eu acho que... A Champions League. Sim, acho que a Champions League não teve grandes surpresas assim. Sim. Tirando, por exemplo, a derrota do já falamos do Barcelona. Sim, Barcelona. e do AC Milan. E do AC, não, o AC Milan não é uma surpresa. Não. Não é. O AC Milan já há algum tempo que tem tentado... Já não é o AC Mais Milan os que problemas com a liderança e tal. exatamente. Porque, o AC Milan é praticamente... Mas deixa-me te questionar. Tu achas que Paulo Fonseca... Não vamos perguntar, não vou perguntar se dura mais algumas jornadas, mas achas que é o homem indicado para o cargo? Eu tenho aqui assim. um nome. Não, é assim. Isso depois já não sabemos muito. Sabe porquê? Certo. Repara, muito boa gente sai sai de boa referência e depois Não corresponde às não expectativas. corresponde às expectativas. Temos exemplos concretos. O treinador do Manchester United Sim. não corresponde em nada às expectativas. Bem, isso é discutível. de Hoje acordo com ele vai ganhando uma taça da Liga, uma taça vai da Inglaterra, ganhando, ele tal, ganha. tal. Sim, mas estamos a falar de um Manchester United. Sim, mas Entende? Sim. Que faz investimentos, Ele que diz vai que o buscar Arsenal- jogadores, Ele diz etc. que tem mais troféus do que todas as outras equipas que não se chamam Manchester City desde que ele entrou. Ele tem? Sim. E ele vai dedicar isso. É o que é, são os factos. Pois, mas estava a dizer então, o Paulo Fonseca
acho que estava no Lille. Ele faz uma boa campanha. Fez uma boa Lille. campanha. Teve na Roma. Exatamente. Saiu Aí é como que está. saiu. A questão é aqui, Bruno. A questão é, tem treinadores que são bons para equipas que não jogam sob pressão. Certo. Entende? Por exemplo, você pode ser muito bom sem querer ser aqui pejorativo. Você pode ser muito bom para o Desportivo da Huila e não ser muito bom para o Petro. Claro. Está vendo? Claro. Isso por quê? Porque ali não estás livre de pressão. Os jogadores do Desportivo da Huila, eventualmente, isto estamos a falar aqui numa forma exemplificativa, os jogadores desportivos da Huila lutam, por exemplo, para tentar chegar às afrotaças. Certo. Os jogadores do Petro lutam para ser campeões. Sim, as expectativas, Entende? Sim, as responsabilidades. Exatamente. E aquilo depois, quando tu traz um treinador que está habituado nas equipas que são de nível médio e venha depois para as equipas que estão de nível mais... Sim, a expectativa no Milan é vencer. Estás a perceber? Sim. E pronto, eu acho que... Depois do Real Madrid... Eu ainda acho que não Tem a mais haveria Champions, necessidade de se colocar essa pressão. Por quê? Porque ele precisa de tempo. Para ir fazer aquela aventura na Itália, ele vai precisar de tempo. E logo no AC Milan. O AC Milan é o clube que tem mais títulos Champions, europeus da Itália, depois do Real Madrid e do Liverpool. Sim. Tá Está bem? empatado com o Liverpool. Está empatado, acho que 7 títulos. Depois, por outra, tem também outro destaque que eu acho que nós temos também que falar aqui. Um Sporting categórico. Sim. Eu nem gosto de falar muito disso, mas pronto. Não, antes de irmos para o Sporting e para as equipas portuguesas na Champions, eu penso que o Milan deixou passar aqui uma oportunidade para ter um treinador que eu considero muito competente. E é italiano, é mais velho, mas o que já me chegou é que não tem muito boa relação com a mídia. Eu estou a falar de Gianpiero Gasperini, que foi treinador da Atalanta, fez aquela campanha brilhante na Atalanta. Ganhou, inclusive. Ganhou a Liga Europa contra o Leverkusen, que não tinha perdido jogos naquela temporada. Abandalhou o Leverkusen praticamente na final, com um grande jogo de Ademola Lookman. Que, diga-se de passagem, pronto, aí não sei se dava jeito ao Milan, mas porque tem Rafael Leão naquela posição. E pronto, o Leão é simplesmente aquele que deu o último título. Deu o último título ao Milan. Agora já se começam a dizer umas palavras ou outras sobre Leão, não tem muita qualidade, não assume a responsabilidade, etc. Mas quando as equipas estão nestes momentos é muito fácil falar assim, não é? Sim, claro. Agora, outro nome português que eu acho que também funcionaria no Milan, Sérgio Conceição. Apesar do perfil com a mídia, da forma de se relacionar com a mídia, eu penso que tem grandes capacidades de liderança, especialmente em momentos de crise. Há uma coisa que também eu digo. ele próprio já jogou na Itália, não é? Já tem aquela experiência. O que eu digo é que achas mal? Não. Aqueles comportamentos de Sérgio Conceição é porque também ele sente que em Portugal ele está confortável para aquilo. Ok. Numa Inglaterra ele já teria baixado a crista há muito tempo. Exato. Na Itália não seria diferente. Pronto. Mas o que é preciso? O que é preciso é que ele tenha a coragem de partir para uma aventura fora. Por quê? Porque o Porto não pode ser visto como o resto da vida dele. Correto. O Porto foi uma passagem, teve lá os números que teve, foi o melhor, o mais vencedor, etc. Sim. Mas é preciso partir para outras aventuras. E se a qualidade está lá, nunca será questionada. Por quê? Porque você com qualidade trabalha. Você não precisa de muito, desde que tenha as qualidades, saibas interpretar os momentos, você trabalha como treinador. E eu ainda acredito que com tantas oportunidades ou com tanto espaço que tinha de treinadores a nível do mercado, se quiséssemos falar, mas isso também depois é muito subjetivo, né? Porque todos os treinadores são bons da entrada. Eu, por acaso, estava pensando no Maurício Pochettino, mas estranhamente foi parar foi a abraçar um projeto de seleção diferente. Exato. Mas penso que ele, como clube, para um clube, eu acho que ele dava um bocadinho, dava jeito de tentar. Ali no Chelsea, não funcionou a coisa. Não, o Chelsea é uma verdadeira confusão, nós sabemos disso. Sim. Mas que Enzo Maresca está a saber lidar com...
Ganharam 3-0 ao Crystal, né? Sim, mas eles dentro de casa eles fazem algumas coisinhas. Não, foi fora até. Não, quando eu digo dentro de casa, estou a dizer na Inglaterra, eles fazem algumas coisinhas. Sim. Mas depois o que vai acontecer? Eles vão ficar terceiro, quarto lugar, quinto, se muito. Pronto, na Inglaterra já está tudo muito desequilibrado, eu penso. Hoje vamos ter um City Arsenal escaldante. Aí, se calhar, já há uma tentativa de equilíbrio, mas não acredito muito. Pronto. Ainda dentro daquilo que foi a Champions League, durante as conferências de imprensa houve um momento particular em que Rodrigo falou sobre a questão do volume de jogos que os jogadores são alvos agora, não é? E considera-se que há um perigo de greve no futebol europeu e no futebol mundial. E nós temos de tentar perceber aqui se essas preocupações são legítimas, se as reclamações dos próprios jogadores também são legítimas. Qual é a tua análise sobre tudo isso? Há um aspecto que sempre me chamou a atenção. Qual é? É que os jogadores... Não é no futebol, não é? Não. Um lockout. Isso é um termo exclusivo da América, da NBA e das ligas americanas. Mas deixa-me dizer aqui, Bruno. No futebol, o que para mim é estranho é que os atletas reclamam dos volumes de jogos, etc. Sim. Mas eles não reclamam dos altos salários que eles aferem. Não é? Comparado, por exemplo, a várias necessidades que esse mundo de hoje tem. Certo? Okay. Tu consegues ter um atleta que faz um contrato de 126 milhões de euros, 121 milhões de euros, 200 milhões de euros. Que atletas são esses? Como? Os que estão na Arábia agora? Não, então, como é? O João Félix foi para a Arábia quando fez com o contrato. Não, mas aquilo não é massa salarial, Vilo. Como? Não é massa salarial. É o que vê o público, é o valor que vê o público. Da transferência. Exatamente. Pelo passe do atleta. É isso que eu estou a dizer. Não vê esse dinheiro. Não, claro, isso depois tem. Sim, depois tem os salários. Pode falar do João Félix, que agora assinou um contrato de 7 anos, que eu também acho absurdo. Mas atenção, a questão aqui por números a questão aqui é, eles falam de volumes de jogos, mas eles nunca reclamam do excesso salarial, que ganham. O volume. Verdade seja dita. Mas aqui tem outro particular. O que é que eu acho? A UEFA terá feito, digamos aqui, terá encontrado um modelo que vai, obviamente, trazer mais capacidade financeira para determinados clubes. Sim. Imagina, por exemplo, o Estrela Vermelha agora recebeu o Benfica. Imagina que o Estrela Vermelha recebe o Real Madrid. Sim. Está a perceber? Okay. O volume comercial que aquilo tem, tem impacto no nível das finanças do clube. Okay. E os jogadores, obviamente, são melhor remunerados. Certo. Agora, diga-me, Bruno, e eu já tinha dito isso, a FIFA cautelou um bocadinho isso. Como? Por causa da questão das substituições. Eu lembro. Sim. E mais do que isso, o que é que acontece? Se calhar, na minha opinião, deveria-se manter a ideia de, ao invés de convocar só 23... convocar-se-iam 26. Certo? Aumentar o número de jogadores. Aumentar o número de jogadores na convocatória. E o que é que isso haveria de dar? 11 eram garantidos que iam para jogo. Sim. Depois mais 5. Estamos a falar de 26. 16 teriam que jogar. Certo. Ou jogariam, pelo menos poderiam ter a possibilidade de jogar 16. E a capacidade depois de rotação da equipa, e até por isso é que existem os treinadores e a equipa técnica, depois tinha que buscar rotação. É óbvio, entendemos que muitos jogadores têm qualidade acima dos outros. E a esses vai ser mesmo exigido que tenham outro tipo de abordagem. Por isso também ganham mais. Por isso ganham mais também. Sim. Então eu penso que... eu sou mais da opinião de que não deveriam estar a reclamar a questão de jogar. Mas deveria ser feito, digamos, uma abordagem às equipas técnicas que é para poder ter maior rotatividade. Porque tu tens jogadores que vão para o banco constantemente. Por exemplo, essa época já viste, por exemplo, o Courtois substituído? Não. Ainda não. Está a perceber? Depois o Courtois pode ter uma lesão, só aí é que vai ser substituído. Há muito tempo atrás, eu me lembro que haviam treinadores que faziam, né, guarda-redes para as taças, guarda-redes para os campeonatos, depois guarda-redes para a Champions. Sim. No final de contas é o quê? Geralmente pode não ser um modelo, pode ser aplicável, né? Mas a verdade seja dita é que ali conseguias ter rotatividade da equipa.
Então conseguias ter todos os elementos basicamente ao mesmo ritmo e nível. E aí sim poderíamos... Imagina, por exemplo, depois na minha opinião, a reclamação dos jogadores é um bocadinho mais para a questão comercial. Imagina que você tem o Manchester City a jogar Champions. E não tens Haaland, não tens Phil Foden, não tens Rodri, não tens Ederson, Bernardo. Sim. Qual é o valor comercial que esse jogo tem? Pouco, mas Vilo, vamos lá ver. Eu não sei para onde estás a direcionar o argumento ou se estás a tentar prever aqui qual é a intenção dos jogadores. Mas se a intenção vamos supor que seja porque os jogadores, na verdade, compram-se não, não se compram pessoas. São comprados Os os seus jogadores- talentos. Alicia-se os jogadores com dinheiro. Isto é assim... Então, Profissionais? Sim, são profissionais. Profissional, Alicia-se com remuneração. Tu achas... a mim não parece que seja um caso de reclamação de volume de jogos por causa da desproporcionalidade que há com o volume também salarial. Ou seja, por outras palavras, estão a reclamar do número de jogos porque não recebem dinheiro suficiente. Eu acho que não é isso. Não é isso. Não é. Eu acho Não, que não, é uma não foi questão esse o meu mesmo- pensamento. é uma questão- então, Mas não então foi qual esse é? o meu Qual é? pensamento. Qual é? O que eu estou a dizer é, os jogadores reclamam Sim. pelo excesso de jogo, volume de jogo. Sim. Acho que a equipa se vão fazer agora 72 jogos num ano, etc. Temos aqui alguns números. Julian Álvares, por exemplo, fez 75 jogos no ano passado, 5.364 minutos. Phil Foden, 6.170 minutos. Luís Dias, 5.648 minutos. Ok. Não é? Todos esses jogadores, 75, 72 jogos cada. Ok. Mas vamos lá agora ser realistas. Esses minutos que esses jogadores têm, depois é uma questão de gestão da equipa técnica, Pois há certo? dados comparativos, Vilo. Há dados comparativos. Tens aqui minutos de jogadores espanhóis, por exemplo, antes de completar 21 anos. Sérgio Busquets, Rodri tem mais cerca de 1000 e tal minutos do que Sérgio Busquets, por exemplo. Pedri tem mais minutos do que Iniesta, cerca de 169 minutos, exato. O Pedro, se calhar, foi o maior exemplo de que Depois os tens jogadores as lesões, rebentam. a carga, Sim, mas entende, vamos lá entender isso. Eles têm a maior qualidade, é verdade. Sim. Eles têm a maior qualidade, mas eles são geríveis. Jude Bellingham, nesse momento, tem mais minutos do que Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Michael Owen, Wayne Rooney, aos 21 anos. Sim, porque também o volume de jogos Aos hoje... 21 anos. Hoje, veja quantos jogos ele faz. Exato. E Ele esse tem é o as problema. eliminatórias para o Campeonato do Mundo, o Campeonato da Europa, tem o Campeonato da Europa, tem a Liga das Nações, tem o Real Madrid... E esse tem é que é o problema que os jogadores estão a colocar. Mas Vilo, Mas, vamos lá ver. Bruno, calma só. É assim, por mais qualidade que alguns jogadores tenham, o processo de gestão da equipa, vamos lá, a equipa técnica, e eles são profissionais, a equipa técnica profissional que é, tem que saber ler os minutos que o jogador tem, para saber em que momento eles precisam dar descanso ao jogador. Os treinadores não ouvem. Tu podes ter 70 jogos, Os treinadores não ouvem. calma só, Bruno, tu podes ter 70 jogos, mas nos 70 jogos tu tens a cada um deles 40, 45 minutos. Sim. Mas Estás a perceber? os treinadores não ouvem essas coisas, Vilo. O treinador tem um plano estratégico que quer executar durante o jogo. O que ele quer saber da equipa dele técnica, esse jogador está em condições físicas ou não para jogar. Porque nem as condições Em mentais... algum momento, nem as condições mentais esses jogadores já falaram isso aos treinadores? Oh, claro que já. Aos treinadores? Claro que já. Eles só reclamam no volume de Não, jogos. os jogadores vivem a reclamar de que não são ouvidos, de que são forçados a jogar, independentemente do tempo de recuperação com uma lesão. Pronto, isso ouve-se mais de experiências que são mais democráticas, por exemplo, na América, do que na Europa. Na Europa, o jogador não tem uma expressão É pago para jogar, tão né? abrangente, É como se sim, diz, tão como abrangente se como diz. na América, mas tu vês jogadores na América, por exemplo, Mas ainda a considero, reclamarem constantemente. eu ainda considero que é preciso que os jogadores se limitem a jogar como é
E são profissionais para isso. Eu Digo mais tô que os bocadinho do lado treinadores dos saibam jogadores aqui. tirar ou saibam criar método para a gestão do esforço dos jogadores. Pronto. Esse é o teu ponto de vista. O meu posicionamento pende um bocado para o lado dos jogadores. Por quê? Apesar de que, quando nós fazemos comparações com experiências passadas, jogadores daqui a 20 anos atrás, por exemplo, de facto, a ciência está mais evoluída. De facto, as condições de recuperação dos atletas entre jogos também está mais evoluída. A medicina desportiva hoje tem outros meios. Isso tudo são factos. Mas até que ponto é que o corpo humano mudou? Eu não sei se o corpo humano mudou assim tanto. A ciência está a mudar, mas o corpo humano não sei se está a mudar para melhor, por exemplo. Os órgãos continuam os mesmos. Exato! Não, Agora, mas entende, as técnicas hoje, as técnicas de treinamento, etc., puxam e obrigam um bocadinho os atletas a serem, Mas aqui a estarem no limite. e a grande agenda de quem está a aumentar os jogos, a grande agenda é comercial. Da mesma É forma que é sempre- para os atletas, Exato. né? Porque os atletas também não ganham pouco no meio disso tudo. Vamos Aliás, falamos do verdadeiramente euro. falando. Vamos falar do euro, Vilo. Vamos Esse lá. último euro. Nós vimos como é que foi. Nós aqui no podcast dissemos várias vezes que o euro não estava a nível de qualidade desportiva, né? Qualidade de jogo, não estava ao nível de outras competições. Por quê? Porque os jogadores passaram a época toda a jogar e chegaram ao verão, o período de férias, tinham que jogar de novo. Mas aí é que O está. Eric já fez aqui o argumento de que o Real Madrid, por exemplo, ele considerava que o Real Madrid não estava atualmente, não é, ao nível que se esperava, porque os jogadores, na sua grande maioria, não tiveram um período de descanso como tal. As Não é? pré-épocas, etc. Exato. Mas atenção, Bruno. Eu acho que a Europa, a UEFA no caso, tem agora uma boa oportunidade para rever o calendário Certo. das competições internacionais de seleções. Porque o UEFA e Euro, FIFA. o Euro não pode ser disputado, mesmo a FIFA também. Sim. Repara, falamos do Campeonato do Mundo do Qatar, onde se calhar tivemos dos melhores campeonatos do mundo que já assistimos. Porquê? Porque os A meio atletas da estão A exatamente meio da no época, auge no da pico sua, da sua forma. temporada. E o que é que acontece? Acontece que na Europa o campeonato europeu é no final No da final época. da época, sim. O atleta chega lá, passa aqui o termo Estafado. rebentado. Exato. E o que é que acontece no final? O que acontece é que a qualidade, obviamente, descai. Mas, vamos lá, se tentarmos nos encaixar, e eu acho que alguns campeonatos também é a altura também de se rever. Porque, por exemplo, Espanha tem 22 equipas, acho que é isso, não é? Campeonato Espanhol? Campeonato Liga. Espanhol. Tem 20 equipas, a Inglaterra 20 equipas, tem que Sim. fazer 38, 39 jogos. Meu, qual é a necessidade Quer desses jogos reduzir o todos? Se número de você equipas tem na Europa? seleções, se você tem... campeonatos? Como? Reduzir o número de equipas nos campeonatos? Eu acho que seria uma primeira boa solução. Uma primeira boa solução. Se você tirar duas equipas, por exemplo, do campeonato inglês, são 17 jogos. Aqui Aí para há fazer equipas a mais. 34. Aí há equipas a mais. Aí há equipas a mais. Se no inglês, que supostamente Sim, aí é relativamente mais equilibrado, há equipas a mais, agora imagina nos outros. Bem, Eu acho que quem deve jogar mais são as segundas e terceiras divisões, certo. que têm que ter esses números todos. Porquê? Porque depois esses jogadores, boa parte deles, ou na maior parte deles, não são convocados Tem para menos seleções. competições. Sim, Exato, sim. estás a perceber? Exato. Eu acho que é que se devia rever um bocadinho. Pronto, é uma situação ambígua. Do meu ponto de vista, eu acho que eu estou um bocadinho do lado dos jogadores quanto a esse aspecto. Mas Eu só vamos acho que eles ver, também vamos ver deveriam o ter um que bocadinho de cuidado ao falar, porque eles também não ajudam muito na perspectiva do cachê. Vamos ter que ser realistas. O futebol mundial, Mas o futebol Rodri, europeu, o Rodri chega aqui. O fundamentalmente... Rodri foi daqueles que foi mais expressivo em relação a isso. Mas quando o Rodri fala, vamos lá ver, se fosse o Tom Mané epá, nem sei onde é que o Tom Mané está agora. Mas é se colega fosse- duvidoso. É colega duvidoso. Não está no Porto, nada. Mas o Tom Mané tá na Liga Portuguesa. O Tom Mané vai falar do número de jogos, ninguém ouve o Tom Mané. Mas o Rodri, quando fala, está a falar também por jogadores
desta classe, não é? Eles são todos colegas, tecnicamente, e o Rodri está a falar dos jogadores todos de futebol. Portanto, é um jogador neste momento, com essa relevância, com essa preponderância. O Rodri joga, está a falar por outros, o Rodri por todos joga os na outros- por todos os Inglaterra. jogadores. Sim. O Rodri joga na Inglaterra. Seleção espanhola. Sim. Não, mas basicamente o clube dele é na Inglaterra. Ganha por E vou semana. dizer porque que o Rodri se expressa nesses termos. Sim. O Rodri joga no Manchester City, titular indiscutível, certo? O Rodri faz no campeonato pelo menos 38 jogos. Sim. Ou tem que fazer no máximo 38 jogos. O Rodri tem, na Inglaterra, o Rodri tem Taça da Liga, tem Taça de Inglaterra, Sim. tem, e eles normalmente ganham, né? Tem a Community Até o Shield, final. Até o final. não é? Sim. Tem a Champions. E tem a Champions. Sim. Mas é óbvio que o problema não são os jogadores. O problema é o volume de competições internas que são desnecessárias. Estás a perceber? Onde é que você joga mais? Na Champions, bem dito, você vai fazer uma fase de grupo agora de 7 jogos. Agora aumentaram. Sim. Aumentaram os jogos. Você vai fazer agora 7 jogos, não é? Que Manchester City com certeza não vai esperar como é a repescagem. Sim. Faz 7 jogos. Depois o que é que você faz? Quartos de final. Não, oitavos de finais, quartos de finais, meia meias finais, final. 11 jogos. Bruno, são 11 jogos. Imagina que o Manchester City ganha a. Mundial de Clubes. Calma, Tcharam. vamos ainda falar aqui internamente. Imagina que o Manchester City ganha a taça de Inglaterra. Acho que eles entram aí nos últimos 64, depois vão para os 32, depois vão para os 16, Sim. depois vão para os 8, depois vão para... 4, 2. Está a perceber? Sim. Isso implica dizer o quê? Você não precisa de pôr Rodri em todos esses jogos. Também. Está a perceber? E em alguns jogos, inclusive, até porque o Manchester City é uma equipa totalmente dominadora, em alguns jogos, os treinadores têm que ter, a equipa técnica tem que ter a percepção de que ainda temos um volume de jogo em que não precisamos de forçar o atleta e começar a gerir o esforço do atleta. Ok. Agora, estava a vir falar de greve, ok. Eu quero ver também nessa greve eles dizerem que nós também ganhamos muito para aquilo que a gente joga. Eu acho que isso Pois, vai aí acontecer. Qualquer aí forma. ninguém está interessado. Eu acho que não é por aí também. Mas pronto, tivemos aqui também a questão do Vincent Kompany, né? Durante a semana, após a vitória sobre o Dinamo por 9-2, que nós já falamos aqui no princípio. Ele deu algumas declarações sobre a sua contratação e aqueles que duvidavam, não é? E as suas palavras foram exatamente... quando foi questionado sobre quem disse que o trabalho, o cargo de treinador do Real Madrid, do Bayern de Munique, era demasiado para ele, ele disse simplesmente que pediu que lhe dessem a oportunidade de provar um ponto e disse que nasceu em Bruxelas. O pai era refugiado do Congo. Imigrante. Melhor. Pronto, imigrante, refugiado. Emigrante, no caso. Emigrante. Ele perguntou quais são as probabilidades de jogar na Premier League, de ganhar alguma coisa como jogador, de jogar na seleção nacional, sequer, da Bélgica, no caso. As chances eram de 0,00 qualquer coisa. E agora, sou treinador. Você simplesmente para de acreditar em si mesmo e no que pode alcançar por causa do que as pessoas dizem. Ele questiona. A mentalidade é continuar e no final, se você falhar, você falha. Se você tiver sucesso, você terá sucesso, mas você sempre pode se tornar melhor. Online você vê sempre pessoas contra mim, então eu não levo isso para o lado pessoal. Foi a resposta de Vincent Kompany. Vincent Kompany acontece que é tão somente o segundo treinador negro do futebol profissional na Alemanha, o primeiro treinador negro na Bundesliga e o primeiro treinador negro da história do Bayern de Munique. Agora, tem também um percurso profissional curto enquanto treinador. Como jogador, nós não tem créditos, não podemos estar aqui a afirmar. Mas como treinador, foi primeiro treinador-jogador no Anderlecht, depois passou para treinador full-time e depois do Anderlecht treinou o Burnley
onde fez 2 épocas. A E não primeira teve até, se calhar, números ganhou o Championship. extraordinários. Não, mas ganhou o Championship onde estava. Não, os Fez a números também equipa não subir falam. de divisão Sim. e depois logo a equipa foi relegada da Premier League para o Championship novamente. Não é? Agora, a minha questão é Sabe se que, as dúvidas são um problema Não, a questão não são profissional, é uma dúvidas. questão profissional, uma não são questão dúvidas. racial. E uma eu questão acho que na condição dele, ele vai gerar sempre. Vamos lá. na condição, mas que condição? Na condição de um treinador inexperiente. Certo. E eu digo que ele é inexperiente, apesar Então é uma de ter questão passado pelo profissional. Barne. Exatamente. Certo. Apesar dele ter passado pelo Barne. E vir para um grande. Nós há pouco falamos do Paulo Fonseca. Sim. A situação é similar. Ok? Paulo Fonseca com mais Só que experiência, Paulo Fonseca não tem, se Braguinha calhar, e tal. não tem se calhar, Porto. como? Porto também. Sim, mas Paulo Fonseca. falta Braga, na minha Porto. opinião, falta ao Paulo E antes Fonseca eu diria, algum suporte da mídia. Porque tem a Itália não é Claro, fácil. claro, não é fácil, Não é não é fácil. fácil, não. No Bayern, o que é que acontece? E nós já falamos disso, Bruno. No Bayern, o Bayern é uma equipa que começa um campeonato praticamente já campeã. Porque é a melhor equipa daquele campeonato e ganha. Sim. Tivemos a falar em 12 anos, acho que ganhou 11. Certo. Certo? E o que é que acontece? Acontece que o Bayern tinha uma crise, ou estava com uma crise, em que muitos treinadores bons não aceitaram ir para o Bayern. Sim. Por quê? Porque no Bayern, vou-te dizer como é O que funciona governo o Bayern. sombra. Exatamente. O Bayern tem uma Conselho. tábua redonda, um conselho que tem antigas figuras e Ainda estrelas tem do os Bayern. tentáculos, né? Exatamente, que põe as barreiras ali e desenha um perfil. Estranha-me que eles consigam olhar para e não acredito que aquilo tenha sido consensual. Certo. Estranha-me que eles consigam ir buscar em Vincent Kompany o treinador ideal para um projeto. Mas a determinação, a capacidade de liderança que supostamente lhe é reconhecida, seriam suficientes para poder, junto com um suporte técnico, ele dar avanço a esse projeto. O que me impressiona só, e eu acho que é o menos desse processo todo, é que eu sinto que o Kompany não tem obrigação de responder com alguma profundidade esse tipo de perguntas. Não tem obrigação de responder. Porque ele não tem que necessariamente trazer a vida dele. Há muito boa gente que estamos a falar de futebol. Você não está a falar da minha vida. Estamos a falar de futebol, estamos a falar de um clube, estamos a falar do momento. Os treinadores são sempre confrontados com esse tipo de questões. Eu acho que é Sim, normal. é por isso que eu acho que devem limitar-se a responder somente sobre de futebol. questões que têm que ver com o momento futebol. em que ele está lá. Bastava que ele dissesse. E eu aí estaria a ser um bocadinho agressivo com os jornalistas. Eles não gostam que isso lhes aconteça. Lá está. Bastava que eu dissesse assim. Ele é o jornalista. Este clube é conhecido por ter este e aqueles pressupostos. Certo. Certo? E se o clube me viu com capacidade para liderar esse projeto, é porque eu tenho qualidades para cá estar. E se é uma questão que deve colocar, ou esse tipo de questão que quer colocar, tem uma estrutura completa para lhe dar essa resposta, porque foram eles que me escolheram. Tão simples quanto isso. Eu não preciso dizer que vim do refugiado do Congo, então o meu passado não fala por mim. Sim, mas Eu só acho que não é que eu esteja verdadeiramente contra. Eu só acho que ele deu muito espaço e muito tempo e detalhes desnecessários para um jornalista que fez uma pergunta que, na minha opinião, foi infundada. Entende? Ok. No limite dos três, o debate é rei. Filó, no limite dos três, o debate é rei. Filó. Eu penso que a questão de Vincent Kompany há um misto. Há um misto. Eu não acho que seja apenas uma questão profissional, porque até estamos a falar do continente europeu e penso que é normal haver desconfianças desse ponto de vista. Vamos lá ver. Durante este tempo todo não houve treinadores negros, não é, com qualidade para assumir uma equipa na Bundesliga. Durante a Bundesliga tem quantos anos tem?
não é? Todos os anos que Lá está. mas E eu acho é o sítio, é a zona de conforto do Bayern de Munique. Vai haver desconfianças sempre desse ponto de vista. Já passaram por lá outros treinadores também menos experientes ou que vieram de clubes que também não tinham tanto renome. E Vincent Kompany, inclusive, venceu uma Championship vamos lá, subiu com a equipa para a Premier League. E também não havia, se calhar, esse tipo de dúvidas. Eu falo de Nico Kovac, por exemplo. Deixa eu dizer, é assim. Acho que a questão racial não está de Não, parte. não se coloca. Não se coloca? Não se coloca. Sabe porquê que eu digo que não se coloca? Porque Não. eu acho que a Alemanha abriu-se um bocadinho mais. Toda a gente sabe, né, aquele passado da Alemanha, que nem vale a pena trazer aqui, mas a Alemanha já abriu-se um bocadinho mais. Sim. E a Europa também seguiu um bocadinho o mesmo barco. Por exemplo, Alexander Isaac é sueco, entende? Sim. Portanto, eu não vejo mais como a se colocar isso. O que eu vejo aqui é... o Vincent Kompany, aqui, modéstia à parte, aquilo é um armário, né? Tudo bem, sim. Não, o que eu vejo aqui é o quê? O Bayern de Munique é um clube onde os treinadores que vão para lá, por norma, têm créditos firmados. Sim. Entende? Sim. Pepe Guardiola, aquele que esteve no Benfica. Uma parte são já senhores que Mas têm... teve lá também Nico Kovac, por exemplo. Nico Kovac, quer dizer, há aqui um conjunto de Tinha elementos... créditos firmados, Nico Kovac? Créditos firmados, ele estava firmado. Nico Kovac teve, pelo menos a nível da Alemanha, Na passou pelos clubes. Croácia, teve no Eintracht Frankfurt. Sim, teve lá... Mas também não créditos. Mas também tiveste, por exemplo, outros treinadores que andaram lá e que com crédito firmado também não fizeram grande coisa, diga-se aqui de passagem. Mas a questão é, eles vão buscar referência. E o que é que eles vão buscar como referência? São questões meramente profissionais. Não te faz confusão que em 61 anos de Bundesliga seja o primeiro treinador negro? Não te diz nada? Vamos lá. 61. Bruno. Nestes 61 anos de Bundesliga e mais alguns anos de futebol internacional, a Alemanha esteve sempre fechada para negros. Mas está aí, hoje abriu-se. Então, é um processo, está-se a evoluir. Há um processo aqui de vamos lá... De evolução. Até não diria de evolução, de adaptação. Poderia dizer emancipação, não é? Do profissional, independentemente da raça. Sim. É profissional, é competente, vai para lá. Uma coisa que eu sempre defendi, por exemplo, tu tens aquele treinador aquele treinador do Senegal. Qual deles? O da seleção? Da seleção, Dreadlocks. O que foi capitão da seleção. Exatamente. Falha-me agora o nome, sim. Qualidade daquele Aliou treinador. Cissé, né? Aliou Cissé. Aliou Cissé. Qualidade daquele treinador. Sim. É inquestionável. Ok. Há quanto tempo ele já merecia um clube de top? Não diria até só da Europa, diria, por exemplo, um clube de top. Bom, desses da Ásia, etc. Ele está num projeto que é de seleção, não é? Não, mas a qualidade dele Sim. é inequívoca. Porque, repara, Aliou Cissé traz... Patrick Vieira. Olha, Patrick Vieira também é um excelente profissional, também podia também ser suficiente para ter uma boa oportunidade em determinados clubes de referência da Europa. Mas aí é que está... eu continuo a dizer que o particular desta conversa do jornalista com o Kompany, eu não olho muito para a perspectiva racial. É óbvio que por dentro a gente nunca sabe, né? Sim. Mas eu acho que Kompany terá dado muitos detalhes ao jornalista. E foi muito profundo. Não precisa trazer a vida dele. A história do Kompany fala por si. Resiliente, filho de quem é, etc. Sim. São dados que já estão na biografia dele. Sim. E todos nós sabemos que a capacidade de luta, a capacidade de acreditar, etc., fazem toda a diferença. Certo. Agora vamos, Bruno. No meio disso tudo, tu podes ter essa capacidade toda, mas no fundo tens de ter o quê? Um grande profissional. Certo. E se tivemos a falar, há pouco tivemos a falar daquele conclave que existe do Bayern de Munique, que define ou decide o perfil exatamente, Sim. o perfil de todos os profissionais que vão para a equipa de futebol. Quando eles se lembram de um Vincent Kompany, é porque há aqui algum reconhecimento. Entendemos que com certeza não foi consensual. Certo. Mas se há esse reconhecimento, eu na condição do Kompany, o que é que eu responderia aos jornalistas? Meus caros,
eu não cheguei aqui pura e simplesmente pela cor dos meus olhos. Eu cheguei aqui porque um grupo de profissionais competentes deste clube olharam para mim e viram o perfil suficiente para isso. Se queres fazer essa pergunta, se sou suficientemente forte para esse projeto, tem uma administração que era o ideal que é para perguntar. Acabou. Bem, eu não, até aí não discordo. Contudo, acho que a pergunta foi bem respondida, até porque pronto, é uma forma de responder que vai eliminar outras sub-questões. Não, se calhar, Bruno, eu não disse que foi mal respondido, eu só disse sim. que foi Muito profunda e com foi muito profundo. detalhe, desnecessário. Mas não a era preciso. profundidade, naquele contexto, eu penso que a profundidade é necessária, porque... Olha, vou te dizer uma coisa. Imagina, por exemplo, que aquela questão fosse ou para um Sérgio Conceição ou para um Zé Mourinho. A questão é que eu não penso que se colocaria. Como? Não penso que se colocaria essa questão. A Sérgio Conceição... Sérgio Conceição. Não. O Mourinho talvez não, mas Sérgio Conceição Também não. colocar-se-ia. Também não. Não, eu penso por quê? que Por causa do histórico dele. não, eu penso que não se colocaria a Sérgio Conceição. De qualquer das formas, eu que eu digo, na Europa, para mim, a questão a questão racial joga um Sim, papel. tem influência, tem joga influência. um papel, sim, senhora. Influência. Respondeu bem ou respondeu mal? Eu penso que respondeu à medida daquilo que foi a pergunta e para também prevenir um bocado outras questões que fossem a devir do próprio contexto. A verdade é que Imagina que eu te respondo assim, Vincent Bruno. Company, Imagina que você é o jornalista e eu te respondo assim. sim, Senhor jornalista, eu estou aqui porque um grupo de profissionais competentes deste clube é uma resposta me válida. reconheceu Não, é uma qualidade resposta suficiente válida. para estar nesse posto. É uma resposta válida. Diga-me, Mas daí pode, esse é o tipo de questão que coloca a daí mim pode vir ou a administração? Daí pode vir o seguinte tipo de questão. Esse grupo de profissionais também já colocou lá outros treinadores que não deram muito certo. É mesmo esta administração que ele tem mesmo que Lá está, perguntar. lá está. Não é o treinador. Lá está. Isso Vamos dá lá. dá aso para muita coisa. Nós há bem pouco tempo atrás falamos da nossa seleção nacional. Sim. E eu estou lembrado que uma das coisas que nós perguntamos é quem comunica melhor na nossa seleção nacional. O treinador, no caso. Questões técnicas, o treinador. Questões administrativas, quem comunica. Eu disse que era o vice-presidente da Federação Angolana de Futebol. Com isso quero dizer o quê? Quero dizer que esse tipo de questões não é, nem nunca foi uma questão técnica. Certo. Ao treinador, as questões têm que ser técnicas. Esse tipo de questões é para a administração. E é mesmo, e eu acho que o Company, na condição dele, para salvaguardar também a ideia de que, enquanto jornalistas devem colocar as questões certas nas suas certas, ele tinha que escolher o momento certo para dizer... Vocês não vão perguntar a Karl-Heinz Rummenigge sobre essa questão. Porque ele nem sequer estava lá. A dúvida é sobre o treinador, a dúvida Não. Aquilo é um teste A dúvida é sobre o treinador, mas a dúvida é sobre o treinador. A dúvida é sobre o treinador. Sim. Mas a resposta não é do treinador. Pronto, Basta que eu diga que... isso é um ponto de vista. Sim, basta que eu diga que isto é da responsabilidade da administração Teste que me da trouxe aqui. personalidade, ver qual é o caráter, ver como é que ele Me vai fizeram uma responder a proposta, essas questões. eu aceitei a proposta, pagaram-me, estou a trabalhar como profissional. Como todo profissional acabou. Os factos são, Vincent Company, 20 golos marcados em 3 jogos, nos últimos 3 jogos, desculpa. 9 ao... Lá está. 50% dos golos foram a uma só equipa. De qualquer das formas, vamos agora olhar um bocadinho para aquilo que foi a Champions das equipas portuguesas. Benfica e Sporting tiveram... Estás habituado ao Porto, né? Nem por Não falaste do Sporting sequer. O Porto foi porque temos ali a foto do Galeno. E é uma equipa que tem sido muito, muito pouco falada aqui no nosso podcast, e nós sabemos que o Porto é uma massa adepta muito grande aqui no nosso país. De qualquer das formas, Sporting e Benfica na Champions, o que é que tu achaste? Olha, Tu previste uma derrota do Benfica? ou um empate. Não correu, sim. Não correu Mas, assim tão mas bem. deixa-me dizer que fiquei positivamente surpreendido com o Benfica. Ok. Por quê? Porque eu começo, e já disse no nosso episódio passado, que Sim. o Benfica, o real problema do Benfica é aquela defesa. Aquela defesa do Benfica. Otamendi. Tu não tens Tony. 2 centrais rápidos, certo? Não tens 2 centrais rápidos. Otamendi já não é um jogador rápido. Tony é rápido. O António Silva é um bom jogador, mas não é rápido. Ok.
Depois tu tens, eu continuo a dizer, o jogador mais rápido daquela defesa é o Bá. E não é rápido. E o Bá não é tão rápido. Okay. Carreiras. Carreiras, meu. Best. Estamos a falar de quê? Mas estão a jogar. Ok, mas estão a jogar contra quê? Contra adversários. Depois da entrada do Bruno Lage, Aves só e entrou adversários. Estrela Vermelha. Não, Santa Clara. Santa Clara? Santa Foi o Clara. Santinha, não foi o Aves nada. Foi o Santinha, sim senhora. Tem razão. Estamos a falar de Santa Clara, ok. Estrela Vermelha, se equipa calhar, satélite, porque é na né? Champions e sempre foi fixe. Sim. É pesado porque o Milson também lá lhes marcou um golito. Exato. Foi Mais bom uns para 10 nós. minutos aquilo podia abanar. O Milson marcava mais 2. Com aquela defesa. O menino do Felício. Ah. Olha, quando ele marcou o golo aqui contra o Sudão. Quando Ele ele marcou o golo lá contra o Ghana. no Ghana. Eu estava a passar pelo Felício. Há uma rua do Felício, eu só não sei o número. Provavelmente os nossos subscritores vão poder me corrigir. A descer o Felício, acho que está a rua do Milson também. E ele tem um desenho a dizer o Milson com a cara dele, né? Com o nome. Acho que diz o Milson é o miúdo do Felício, uma coisa assim. Eu a descer o Felício, o Milson marca. A sério? Eu estava a ver o jogo no stream de uma... Não é um stream ilegal, diga-se. Nós não apoiamos usamos essas isso. coisas. Exato. Estava a ver o jogo no stream, estava relativamente atrasado. Então, eu ouvi primeiro o grito do bairro todo e depois é que vi o golo. Foi uma Uma questão de experiência segundos, boa. né? Exato. Pronto. O Sporting fez o que lhe competia em casa, com um Contra o adversário de Lille. menor nomeada. Mas Diga-se o aqui Lille de passagem. está bem, está bem. Não, estava bem. Estava Até a bem. época passada esteve bem. Por isso é que Não, mas o fez um bom treinador início do foi campeonato. para... Bom início para Não, para mas mim. vamos lá. Bruno, eu continuo a dizer Ângelo Gomes foi convocado para a seleção inglesa. que teve uma má abordagem no Teve lance uma que é má pau abordagem. vermelho, Acho que inclusive. o árbitro também exagerou. Exagerou. Não, mas do modo geral eu acho que o Sporting ainda é muito mais equipa que o Lille. Com o Lille. É muito mais equipa. Nesse momento. O Sporting, veja lá, ao contrário de estamos a falar da defesa do Benfica, Ok. veja o Sporting. Diomande. Diomandé, apesar de alto, é um jogador muito bem posicionado e também é mais rápido e forte. Diomande, Gonçalo Inácio e De Basso. Gonçalo Inácio, certo? Certo. Gonçalo Inácio é o verdadeiro talento da defesa portuguesa Oh, nos últimos anos. Sim, eu não nunca... é isso que diz a convocatória da seleção. Como? Não é isso que diz a E realidade. ele tem uma vantagem. Da seleção. Ele é um central que joga mais com o pé esquerdo, certo? Ele é canhoto. Aí é que está. É outra vantagem. Depois tens o De Internacional belga, que fez aquele golaço. Aquilo é... Puskas. Exatamente, aquilo é coisa de outro nível. E depois tens um Depois meio entrou o campo que Mateus apoia Reis, né? muito bem a defesa. Sim. Tu tens, por exemplo, Mateus E o Reis, às vezes tens o Catamo, sim. que O são Gênio, jogadores, o Kenda. o Nuno Santos, o Kenda, são jogadores que apoiam perfeitamente a defesa. Isso é que não existe no Benfica. Ok. O meio campo, Jomand, às vezes Morita. Depois tens Zagallo. aqueles chatos todos, passa aqui o termo, né? Pote. Trincão, Pote, Nuno Santos, Jóqueres, etc. Tudo lá frente. Portanto, é uma equipa muito mais consistente. O Lille, o máximo que poderia fazer, e eu acho que até que o Lille começou melhor. Sim, O Lille sim. começou sim, melhor. Sim, nos primeiros 15. Teve aí os 10 primeiros 15 minutos a assustar praticamente Exato, o Sporting. exato, Até o exato. Sporting se estabilizar, o Lille terá sido, na minha opinião, melhor. Mas aí é que está. O jogo são 90 mais minutos, não são só 10, 15 minutos. Certo. E aí no final eu penso que foi uma vitória justa, é normal. Eu acho que aqui, quanto a essas duas equipas, as duas equipas portuguesas na Champions, o Benfica, a mim surpreendeu, porque eu estava à espera de uma... Pronto, vitória ou empate do Benfica. Mas Então não te estava surpreendeu. a pender... Não, mas estava a pender mais para o empate, na verdade. Contudo, foi competente fora de casa, que é sempre valioso ganhar fora na Champions, apesar de agora o modelo suíço não dá tanta ênfase a essa questão, o modelo suíço. Agora, como é? Fase de quê? League Phase. League. Agora é League Phase. Depois, mais uma oportunidade que se mostrou para os reforços. O reforço, na verdade, o Actor Koglu e Kokshu também, que parece que ganhou uma nova alma com Bruno Lage. Sim. Curiosamente, foi Roger Já Smith está a jogar quem, mais na posição na posição naquilo dele, que é a posição dele. Roger Smith
apesar de ter sido o treinador que o trouxe, houve ali um atrito, a meio da viagem. Eu penso que o Cockchu deu algumas considerações em relação ao treinador do Benfica, depois teve que pedir desculpas e tal. Sim, e aquilo sim. nunca na verdade, voltaram a ser as mesmas. Bruno Lage, conhecedor da cultura benfiquista, entra com 2 vitórias, uma para a Liga e outra na Champions League. Eu acho que está bem lançado para ter o sucesso que os benfiquistas pretendem que tenham. O Bruno, Só o Benfica que, a nível do clube, a parte do clube, não é? Questões administrativas. Ontem, por exemplo, houve a Assembleia Geral, que não acabou muito bem, acabou com a demissão do presidente da mesa da Assembleia Geral. Aquilo está pegando fogo no Benfica. Essa gente, a dado momento, não sabe abordar a vida desportiva. E depois, não é? Tem aqui uma alavanca para o resto da temporada, com 2 vitórias logo à entrada da Laje. Mas vamos ver, o campeonato é longo, né? O campeonato é longo e nós sabemos que são as equipas pequenas que ditam muito daquilo que é o curso dos campeonatos. Quanto ao Sporting, o Sporting esteve bem. Só antes de entrar para o Sporting, sim. O Benfica foi bem servido do meio campo para frente. E alguns nomes, eu acho que já era a altura de não fazerem parte do Benfica. Estranhei, por exemplo, a saída do Marcos Leonardo. Também eu, mas aquilo fez parte de uma bandada que a direção do Benfica nesse momento se encontra. Também a necessidade financeira. Tem Stead. Sim. Era jogador mais para o Benfica? Ok. Eu acho que não. Mas lá está, o treinador... João Mário. Era Tenkstedt, era Schelderups, era João Mário. Não, Schelderups está lá. Está lá, joga bem. É para ficar? Ele joga bem. É para ficar? Eu acho que sim. João Mário mais, titular ainda por cima. Okay. Não. Desculpa lá, era preciso... Também depois... tens um Florentino que é regular, não é extraordinário, mas é regular. Sim. E é produto do... Foi Lage quem o lançou. Também tem esse jogador do Lage. Também essa Florentino e mais 10 nesse momento. O tal teu jogador, Caboré. Isso, a Caboré. Criou-se. Então, o que achaste? Não, o homem... Mas entende-se, porque o que é que acontecia? O Estrela Vermelho começou a esboçar uma reação, porque já estava a perder por 2-0, começou a esboçar uma reação e as investidas eram constantemente por lado direito. Por quê? Porque no lado direito quem estava de frente, era composto pelo Di Maria e depois da lesão do Bá entra o Caboré. Certo. Mas o Bá ainda se aguenta. Por quê? Porque o Di Maria não deixa... Quer dizer que vamos ver Caboré na Liga? Como? Bá, continua lesionado? Caboré, Bá lesionou-se. Não sei se vai estar na Liga, mas a questão é, Di Maria deixa até ao penúltimo terço no sentido defensivo. Já pedi muito. Ele já não está com frescura física para isso. E depois daí, Caboré estava... Nem conhecido por ter sido um defensor também durante a Claro. carreira. Aí depois Caboré estava à sorte dele. E tinha lá um jogador, meu fogo, estava a fazer o Caboré que ele quisesse. E o golo vem do lado do Caboré, né? Sim. Do Milson. Então, o Sporting ganhou bem. Acho que beneficiou um bocadinho da expulsão, parte daqueles números. Mas isso os números foram um bocadinho inflacionados. Sim, faz parte do jogo. O Sporting já teve jogadores expulsos noutros jogos, isso é normal. Agora, quanto ao Porto, o Porto nós não abordamos aqui na semana passada a questão do portal da transparência. Não sei se. Olha, realmente nós temos que falar do portal da transparência. O que é que tu achaste? Claro, o que achaste desta. Eu penso que, olha, desta sacada do Porto, portal da transparência. É o tipo de medidas que todo o clube sério na Europa deveria tomar. E já houve, por exemplo, o financiamento da FIFA satisfeita com esta abordagem, né, do Futebol Clube do Porto. Mas digo-te mais que se eventualmente começar a haver aqui seguidores verdadeiros dessa iniciativa, muito negócio escondido por detrás do futebol poderia começar a ser desmascarado. Okay. Eu acho que esse é o caminho certo para se começar a evitar. Repara, há muitos jogadores que ainda hoje são verdadeiramente trabalhadores de gente que não faz nada no futebol, a não ser explorar jogadores. Sim. Entende? E depois, quando começam a vir as comissões, comissão daqui, comissão dali, etc., tem que começar a haver aqui travão. E trabalhar com as autoridades legais, que é para poder parar com este hábito. Passa aqui o termo. Eu acho que o Porto tem aqui nota 10, na minha opinião.
Bem, eu acho que a questão das comissões, porque isso é sempre que, em Portugal particularmente, sempre que entra uma nova direção, há necessidade de se fazer guerra contra as comissões. E o clube gasta muito em comissões muito altas, As comissões, comissões, custos de intermediação vão existir sempre no futebol. Os negócios não são feitos de borla. Ninguém trabalha de borla. E para que os clubes combatam os avultados custos de intermediação, nós sabemos que às vezes os custos de intermediação são avultados porque o próprio clube ou pessoas dentro do clube têm interesse que assim seja. E aí começam questões de lapidação do património dos clubes. Nós sabemos que havia no Porto, agora estão a vir à tona, né? Esse tipo de questões da anterior direção, que é uma direção, vamos lá, abusou um bocadinho do estatuto que granjeou durante o tempo. Abusou no sentido de aproveitar-se daquilo que foram as suas conquistas para também fazer mau uso daquilo que era o património do clube. Houve a questão do filho de Pinto da Costa, e outras mais. Eu acho que o declínio começou... A família do Sérgio Conceição, que tinha uma empresa que agenciava o Francisco Conceição. Isso chegava até a claque do Porto, não é? Portanto, eu acho que... Não, Pinto da Costa... fez muito bem, mas o final de Pinto da Costa não foi digno daquilo que das suas conquistas. Sim. Eu acho que o clube começou a cair um bocadinho quando da saída de Antero Henrique. E eu, em segundo, eu cheguei a pensar que Antero Henrique fosse um dia ser candidato à presidência do Porto, porque Antero Henrique fez os planteios do tempo, foi diretor desportivo do Porto. Os planteios do tempo do Antero Henrique eram qualquer coisa de fenomenal. O Porto chegou a uma altura... Hulk, Rames, Falcão, pontas de lança de Jackson Martínez, Lúcio Gonzalez. Quer dizer, o Porto tinha equipas de pôr medo, literalmente. E nós vemos que a contratação ultimamente nada dura para sempre. Exato, tem sido. São ciclos, né? Sim, são ciclos. Agora, quanto ao portal da transparência, é uma iniciativa boa. Eu acho que peca por lhe faltarem alguns elementos. Eu estive a fazer uma consulta breve. Por exemplo, a questão dos salários dos jogadores. Não se sabe onde é que está. Não consta do portal, isso é sério. Não, mas isso tens aquela entidade, CMVM ou qualquer coisa assim. A CMVM? Sim. Não publica, salários não publica. É um bocadinho cultural em Portugal não se publicar salários, não falar de salários, mas pronto. Eu acho que peca por isso. Eu acho que é, inclusive, uma iniciativa, porque o futebol europeu tem esse problema. Não há grande transparência, mas isso é a nível geral. Ao contrário do que se passa, por exemplo, na América, que todo mundo sabe quanto é que todo mundo ganha, não há aqui... Não vamos estar aqui a nos esconder. Sim. Eu acho que isso tem que ser um compromisso institucional das instituições que gerem o futebol, no caso particular em Portugal, e do resto do futebol europeu. Porque senão é o Porto que toma essa medida, mas se depois o Sporting não quiser, por exemplo, se depois o Benfica não quiser, vai ser uma iniciativa que vai morrer por estar solitária. Né? Realisticamente falando, este André Vilas Boas entra com boas referências. Sim. Ele entra muito bem, como é que eu vou dizer, enquadrado com aquilo que são as ideias que ele pretende impor, porque até muito boa gente já se revê nele. Uma das coisas que ele conseguiu é desmascarar essa toda, vamos lá, falta de compromisso verdadeiro com o Futebol Clube do Porto que havia. Exato. E agora o que se questiona é, será que terá capacidade para tocar para frente esta intenção? Vai ter que ter. Vamos. Mudando aqui um bocadinho de águas, vamos para a América e para o basquete, que nunca mais tinha sido abordado aqui, não sei porquê. Nós temos que... Não sei porquê não, está parado nesse momento. Mas já estamos a um mês Já estamos a um mês do início.
A minha questão é, houve uma renovação muito badalada nos últimos dias. Joel Embiid, mais 192 milhões de dólares por 3 anos. Quer dizer, isso... Eu nunca vi 192 mil. Vamos tocar agora. Vamos tocar agora, né? Vamos tocar ainda nesse caso o Joel Embiid. Vamos tocar ainda nesse caso o Joel Embiid e os futebolistas europeus. 192 milhões de dólares. Com a obrigação de fazer 82 jogos em cada um desses Joel anos. Embiid não vai fazer 82 jogos em nenhuma dessas épocas. Ele tem a obrigação de fazer os 82. Ele já joga 82 jogos agora. Calma, Bruno. Ele tem a obrigação de fazer os 82. 82 Por alguma situação é que ele não poderá fazer os 82. Sabia que ias trazer essa questão, certo? Mas 82 de futebol não são 82 de basquete. Qual é a diferença? A diferença são os minutos. Em primeiro lugar. Minutos. Sim. Futebol 90 minutos, basquete 48 minutos. Bruno, se tiver uma jogada aqui, o jogador que está aqui está a descansar. Claro. No basquete é constante. É constante, sim. Então, como é que são é? homens maiores e tal. E estás a ver o tipo de esforço. Então, como é que é? Está bem. Temos lá deixar de reclamar. Mas eu penso que eu também não estava a ver os Sixers numa fase como esta. Não. A minha questão é a seguinte, Vilo. Quando se recebe esse tipo de contratos, há uma determinada expectativa que é necessário, não é, realizar. E a expectativa nesse momento para os Sixers é ganhar títulos. Mas repara, contrataram os Sixers... Paul George, exatamente. tem Tyrese Maxey a atingir o pico da sua forma, exatamente. E tem o MVP em Joel Embiid. A questão é, Joel Embiid vai conseguir entregar um título, vai conseguir trazer um título a essa cidade? Sim, essa é a questão. Sei, acho que não, por quê? Porque repara, Joel Embiid faz épocas. Joel Embiid é brilhante. Mas Joel Embiid verdadeiramente não é um jogador de equipa. Quando eu falo de equipa é o quê? Joel Embiid não consegue ser aquele tipo de jogador que dentro da rotação ele partilha verdadeiramente ao ponto de tentar equilibrar os números, que é para ele poder ter eventualmente maior produtividade. Entende? Porque entende, é assim, tu vais marcar 70 pontos. Certo? Depois vens para outro jogo, marcas 35. Depois mais vem para outro jogo, marca 30. Depois mais... Você tem que fazer contas. Aonde é que esses 30 estão a ser verdadeiramente, vamos lá, proveitosos para a equipa no final das contas? O que é que acontece? Para um jogador que tem essa propensão em lesões, certo? A receber este dinheiro com essa responsabilidade. E é uma cidade dura. Exatamente. É uma cidade dura. A mídia é muito dura em Está lembrado, por exemplo, porque é que o Kobe não chegou lá? Sim. O que é que você tem agora? Te deram um jogador que é para te dizer, olha, com esse jogador você está obrigado a dar título. Exato. Mas o que é que vai acontecer? Tem um base de grande qualidade. O que é que vai acontecer? Paul George já não é de 80 jogos. Já não. Embiid não é de 80 jogos. Nunca foi de 80 jogos. Eles, na verdade, têm que gerir até chegar... Tyrese Maxey é que vai ter grande utilização. Na verdade, este é que é o homem do momento. É que é o homem em foco. Exato. Depois, um amigo, não sei se já lhe mandaram ainda, se está lá. Um amigo, Tobias Harris. Não. Voltou para Detroit. Para a alegria de Joel Embiid, Tobias Harris já não integra os quadros daquela equipe. A alegria também do Chipenda, né? É a alegria do Chipenda também. Não, mas penso que as responsabilidades agora são maiores. Muito. São maiores. E ele já tem título de MVP, inclusive. E mastiga-se aqui de passagem. Joel Embiid teve, na época passada, uma boa oportunidade para meter história na NBA. Sim. Por quê? Porque, veja, quais são as equipas que foram às finais? A final de conferência no ano passado? Na época passada. Celtics e do Pacers. lado e Pacers. Do outro lado, Dallas e Minnesota. Não, só mesmo no Oeste. No Oeste, sim. Celtics e Pacers. Sim, Pacers. Sim. Aqueles Pacers estavam melhores que os Philadelphia quando o Joel Embiid estava melhor, estava saudável? Não. Claro que não. Não. E Joel Embiid deixou a equipa... Acho que Desfalcou deixou a no equipa terceiro lugar, ok? Sim, E depois sim, a equipa sim. caiu, Depois acho que caiu até o quinto ou play-in. sexto. Repara, Joel Embiid tinha uma das melhores chances que é para poder chegar mais distante. Joel Embiid podia ser, se calhar, um melhor... Os Philadelphia naquela altura poderiam ser, se calhar, um melhor adversário contra os Celtics do que propriamente os Pacers. E viu-se.
A mim, eu olho para... Eu reconheço que a responsabilidade seja o título, mas eu olho para a Conferência Este e vejo os Celtics e é muito difícil acreditar que Joel Embiid e Paul George, Paul George e Tyrese Maxey vão conseguir sacar os Celtics um título. Especialmente porque os Celtics agora desbloquearam quebraram o enguiço, na verdade. Porque estavam lá aqueles meninos que dizia-se que não ganhavam, não conseguiam ganhar, mas agora já ganham. E olhando para a estrutura, para o equilíbrio organizacional dos Celtics, com os Bucks à espreita, com New York a também querer trilhar o mesmo caminho, é muito difícil, depois de já ter visto o Joel Embiid com o histórico de lesões que tem, os playoffs do ano passado, por exemplo, o Joel Embiid contra os New York Knicks teve... Mas espera só, num momento como este... Teve muito fustigado por lesões, permitiu inclusive um jogo... houve um jogo que não marcou pontos no último quarto, inclusive. Isaiah Hartenstein parecia um jogador ao lado do Joel Embiid. A mim é muito difícil. Pois, quem é que eles trazem também? Trazem Paul George. Outro problema de lesões. Paul George entusiasma-me na regular season, na temporada regular. Paul George de facto pode fazer a diferença. Agora nos playoffs ele é conhecido também por ter problemas de ter aqueles sumiços. Olha o Playoff P. Isso é um nome exagerado, que foi uma narrativa de Mas espera só, hipérbole que foi criada vamos olhar durante agora. a carreira Vamos de Paul agora. George. Bruno, os Philadelphia estão amarrados. Estão amarrados Giannis porque... Antetokounmpo vai fazer uma temporada de redenção. Damian Lillard também foi fustigado no ano passado. Vai querer este ano provar, não é? É muito difícil. Tu acreditas mesmo? Onde é que eles estão amarrados, Philadelphia? Eles decidiram fazer uma equipa à volta do Joel Embiid. Correto. Certo? Mas a verdade é que o Joel Embiid trust the process, o processo também nunca Não, veio. o processo é, não sei, acho que aquilo é o processo de candongueiro, não sei que tipo de processo é que ele está a fazer um processo. E o que é que acontece? A insistência ou a relutância em não mandarem Joel Embiid em troca. Eu, particularmente, num momento como este... Trocavas? Eu trocava, por exemplo, Joel Embiid Por com quem? Anthony Davis. Sim. Se me trouxesse o Paul George, eu podia trocar, por exemplo, com Anthony Davis e o Austin Reeves. Embora o Anthony Davis seja também... Olha, ano passado jogou... Mas o Anthony recorde, Davis... Atenção, o Anthony Davis é um Teve na jogador... seleção, inclusive, sim. É um jogador muito forte. E ousado mais... da tua parte. Como? Ousado. Não, Trocar o MVP. por quê? Porque o Anthony Davis não tem verdadeiros números. Por quê? Porque ele está a jogar À sombra do alongside LeBron LeBron. Ok. Entende? Quando o Anthony Davis... Mas ele também teve muito inteligente. Está numa para ir para Los posição Angeles. tá numa posição delicada esse ano, porque lá está, tem o vovô quarentão, vai ter que assumir outras pastas esse ano, vai ter que Vai ser carregar a maior tio. parte do peso. É vai ser tio agora. Exato, tem o sobrinho na equipa. Esse é um processo complicado. Mas Eu lhe tirava essa pressão toda. Tirava dessa pressão Eu toda. tirava essa pressão toda. E Ok. uma coisa que haveria de garantir é que... vamos lá. Haveria de garantir Ainda é tem uns que Heat, ainda tem uns Miami. entregarias Epa! a equipa para o Anthony Davis. Sim, Estás a ver? sim. Entregarias a equipa para o Anthony Davis. É muito melhor Tyrese entregar o Anthony Maxey. Davis. Tyrese Maxey. Estás a Também perceber? A equipa seria mais Nessa móvel. conferência ainda Repara tem quanto Heat. o Anthony Davis é o melhor blocker nesse momento da NBA. Sim. Dos melhores defensores. Eu acredito Entende? que é o melhor defensor da NBA. Mas Então, a NBA insiste em Rudy Gobert. E é mais por móvel. alguma razão. É mais móvel. Claro. Tinhas praticamente garantido que... Eu olho para a conferência este, lá está, tenho dificuldade em perceber aqui a opção dos Sixers, mas os Sixers acreditam, se calhar, que virá daí algo diferente com Paul George. A mim parece que não. Sabes que quando o Joel mim Embiid parece foi escolhido no draft, aquela
Aquele festejo dele. Sim. O que ninguém falou é que o número 2 do draft foi um tal de Lonzo Ball. Foi o draft do Não. Joel Embiid? Não. Lonzo Ball foi o draft do Não, Jason Tatum. acho que foi o D'Angelo Russell, se não estou errado. Sim. D'Angelo Russell. O D'Angelo Russell. Nem sabe se vai continuar em Los Angeles esse ano. Sabe qual era a expectativa do Joel Embiid? Era ser a escolha dos Lakers. Jason Por isso é Tatum que ele também. ficou naquela... Se você reparar, um dia ver o vídeo, quando chamaram... Ele não, foi muito exato, a efusiva. comemoração não foi efusiva, porque ele estava a pensar que seria escolhido pelos Lakers. Só que os Sixers anteciparam. Ok. Ele foi, Ainda- acho que a terceira escolha. Terceira se não escolha, estou errado. sim. Sim. Ainda na América, Vilo, playoffs da WNBA vão começar hoje. Quais são as tuas Expectativa. Não, eu expectativas? estou só... Acabaram de anunciar a tua amiga, AJ Wilson. MVP. Yeah. Não, aquilo é... Não, a AJ... Outra categoria. Não vale a pena. Bruno, nós gostamos às vezes de querer questionar qualidade, mas a AJ também é muito acima de todas as outras. Tá. Está muito acima. Eu concordo. Aqueles números que ela faz, 53 pontos, 41 pontos. Agora, a questão aí era só saber quem seria a rookie do Unânime. ano. Claro que é. MVP unânime. É a melhor jogadora de Pela basquetebol. segunda vez. No É a mundo, melhor nesse momento. do mundo deste Depois dos momento. Jogos Olímpicos, Sim. também notou-se a importância que tem. Não tens hipótese. Exato. Definitivamente. A dúvida era, mas a rookie do ano é... A rookie definitivamente É vai que é ser. a Depois nossa da brava. lesão mais da Angel Reese, então Sim. garantidamente vai ser Aliás, a nossa. mais do que coroarem-na como rookie do ano, acabou de sair uma lista das 25 melhores jogadoras da WNBA neste momento. A ESPN é muito rica em listas, sabes como é que é, né? Às vezes o problema é que não acertam muito. A ESPN gosta muito de listas. Vamos só recordar aqui algumas. Primeiro, AJ Wilson, não há cá dúvidas. Segundo, Nafisa Collier. Nafisa Collier. Exato. Terceiro, Brianna Stewart. Quarto, Alyssa Thomas, de Connecticut Sun. Quinto, hot take. Eu acho que é hot take. Caitlin Clark. Definitivamente. Quinto lugar. Top 5 rookie. Top 5. Credo. Top 5. Não, você não está a perceber. 19 São pontos, os 5 números. ressaltos, 8 assistências. São os Ela números. lidera a liga em assistências nesse momento. São os números. Mas top 5. Top 5. Uma rookie. Neka Ogumike, sexto. Sabrina Ionescu, sétimo. John Kell Jones, oitavo. Jackie Young, nono. E Kelsey Plum, décimo. A base... Plum, exato, décimo. a base, exato. Lá está. Aqui alguma coisa não está bem. Lá está. Chelsea Gray. Chelsea Gray... Epá, Chelsea Gray não está aqui. Deixa lá ver. Não é 25? Chelsea Gray não. Britney Griner, 15º. Kayla McBride, 14º. Chelsea Gray não está. Skylar Diggins, 18º. Não, Skylar descaiu muito. Nos últimos tempos, né? Diwana Banner, 20º. A vovó Tina Charles. Tina Charles ainda? 24º. Alicia Gray, 25º. Chelsea Gray não está. Não está. Ok, pronto. Mas pronto. Quem É a lista da ESPN. É a lista da ESPN. Como é que estás a ver aí os playoffs da WNBA? Não, ainda não começaram. Vão começar hoje. Ainda não começaram? Vão começar hoje. Os matchups são interessantes. New York Liberty e Atlanta Dream. Depois Minnesota Lynx, Phoenix Mercury. Eu acho que vai ser uma grande série. Vai ser uma série grande rija. série. Depois Vai ser uma série Connecticut, Indiana Fever. Nossa amiga contra Connecticut. Mas quem? Aces, Las Vegas. Seattle Storm. Jogaço. Quarto e quinto. Jogaço. Eu acho que em melhores condições estão as Las Vegas Aces para vencer. Vão fazer o tripit, vencer, né? Tudo. E é o tripit que está em Também jogo. tem a AJ. A AJ é um fator de desequilíbrio. Desequilíbrio. Sim, muito grande. Não pode uma jogadora ter aquele E com potencial os pés, todo. Com os pés. Epá, Jogo com os pés. Lança. Costas para o cesto. penetra.
Tudo. Jogo completo. ressalta, bloqueia lançamentos, Joga de costas. joga de costas, joga de frente. À Não, vontade. aquilo é... Como se estivesse em casa. Aquilo é o LeBron noutra visão. Uau! Hot take. Yeah, Hot take. aquilo é o LeBron noutra visão. Mas ainda acho que Mercury contra Lynx vai ser o matchup dessas Sim, séries. sim. Garantidamente. Sim. Mas é isso. Independentemente de terem uma adversária que é também de muita qualidade, mas ainda acho que as Aces vão passar pelo fator age. O que eu estou expectante é saber se as indianas vão ter capacidade de ultrapassar a Connecticut. Por quê? Porque todo o hype nesse momento da WNBA está com Caitlin Clark. E digo mais, a Age tem que começar a ver um bocadinho o valor comercial dela. Ela... Porque A jovem. Caitlin Clark, ela veio com tudo. Sim. Veio com Beneficiou de uma narrativa de ódio. O ódio vende muito. Sim. O ódio vende muito. Beneficiou dessa narrativa, provou que estava acima dessa narrativa e agora encaminha-se para os seus playoffs. Arrastou Vai jogar. Indiana para os playoffs. Ela vai jogar contra a Connecticut. Vai jogar Connecticut. Foi o primeiro jogo da carreira dela. Ela fez 10 turnovers naquele jogo. Então tem No seu uma dívida primeiro jogo, moral tem uma dívida moral por resolver com o Indiana. Exato. Mas aqui localmente, Viló, vai começar daqui a bocado o Provincial, provincial, não é? Que antecede o Unitel Basket. Estou um bocadinho expectante. Estou um bocadinho expectante. Eu provavelmente, se me perguntarias nesse momento qual é a equipa mais... vamos lá. Que equipa candidata a vencer o provincial... Eu diria que é o Interclube. Acima do Petro? Sim. Por quê? Porque vamos olhar assim as coisas como são. No Petro, nesse momento, tens Childo Dundão, Gerson Domingos, Abu, Suleiman Diabaté, Abubakar Gakó, Yannick Moreira e estás a falar de quem? Dos americanos? Cleusio Castro, Cleusio o Castro. nosso Zion Williamson. O nosso Zion. Zion Williamson. Depois, tens estes lugares todos por definir. Eu não sei, ainda não tenho informações até que ponto é que está a situação do Carlos Moraes. Exato, era por aí que eu queria entrar. Sim, há uma informação de que se está-se a passa? negociar. O que se diz é que quanto Carlos tempo Moraes está a negociar? Como? Há quanto tempo se está a negociar? Essa Não negociação deve ser fácil. custou a Carlos Moraes uma competição internacional. Exato. Mas não deve ser fácil gerir nesse momento o Carlos Moraes. Não deve ser fácil, porque também temos que convir. O homem tem os pergaminhos que lhe são reconhecidos, tem os louros todos que se lhe devem ser reconhecidos. E o Petro tem a batata quente de ser a única instituição desportiva que deve reconhecer os méritos de Carlos Moraes. Mas mais do que isso, o Petro também tem a batata quente de ver até que ponto é que o treinador da equipa principal de basquetebol consegue gerir a condição do Carlos Moraes. Porque me parece que já não houve aí uma boa sintonia entre o treinador e o Carlos Moraes, porque nós há muito tempo que não víamos um Carlos Moraes fazer uma bala maior parte do tempo no banco. Sim, com os números E isso pressupõe aqui eventos de mudança. Quando já não tens Luqueni, quando já não tens João Pedro, quando já não tens Teotónio Dó, não sei qual é a situação de Aldemiro João e outros. Está lá Glofat, Mas o de quem o Glofat, treinador gosta muito. o Glofat diga-se. parece-me que precisa de trazer aqui o verdadeiro Glofat que nós conhecemos. Vilo, Ou talvez uma o coisa é Glofat jogar terá no estado... Inter, outra é jogar no Petro. Aí é o que eu tinha falado aquela hora. Sim. Mas aqui Jogar no a questão é... o Glofat tem que perceber que a missão dele, de extremo... Gosto muito do Glofat, diga-se. Não é... Eu se calhar te diria que gostei mais quando ele estava no Inter, porque ele no Inter era verdadeiramente o líder daquela equipe. Líder não diria, vamos dizer assim, a maior força ofensiva daquela equipe. Estou lembrado, por exemplo, de um playoff, de uma final dos playoffs que eles jogaram contra o Petro Luanda. Apesar de terem perdido, mas o Glofat mostrou-se. Tudo. Mostrou que tinha volume competitivo, performances para poder estar, inclusive, na seleção nacional. Mas daí para diante, eu sinto que falta o Glofat de verdade. E até agora não aconteceu vermos o tal Glofat em uma competição nacional ou uma competição internacional. Nabal teve melhor no ano passado. Nabal ele teve melhor, relativamente melhor. Eu penso que a expectativa que se colocou em Glofat foi de ser o próximo grande extremo
da Angola, Sim, o próximo grande sim, extremo em Angola, e para a seleção nacional. E porque estamos a falar de uma posição em que basicamente é onde Angola sempre foi muito forte. Sempre foi muito forte. E ele tem um biotipo interessante, tem quase 2 metros, se não estou em erro. Corre o campo, que é uma coisa doida. É competente a lançar, não é o melhor lançador. Eu ainda acho que ele tem precisa dar um bocadinho mais dele na perspectiva defensiva. E consegue defender também. E tem que ser muito mais eficiente no lançamento a longa distância, fundamentalmente. Eu não sei o que é que se passa também com o Carlos Moraes, contudo, eu tenho uma perspectiva aqui que é muito própria. Vamos lá ver. Se eu tivesse a planear a carreira ou a gerir, sei lá, a carreira de Carlos Moraes, se eu fosse uma das pessoas próximas, o final está próximo, é verdade. É difícil lidar com isso, mas é verdade. Não, é difícil lidar com isso, mas o final está próximo. Contudo, Angola vai receber aqui, vai organizar o Afrobasket no próximo ano. E eu considero que Carlos Moraes deve participar do Afrobasket no próximo ano. O Afrobasket será muito maior, será muito melhor com a presença, tanto para Angola, como para aquilo que será a própria festa do basquetebol, a nível de representação para o país, para o continente. E eu acho que essa situação com o Petro, que já lhe custou uma competição, na verdade, deve ser resolvida o mais breve possível. Ele estava entre os jogadores mais bem pagos da temporada passada. Agora foram contratados 2 jogadores, vamos lá ver, Solo Diabaté, Patrick Gardner, não é? Não, mas esse já segundo consta, era só para a competição intercontinental. Já não vem para aqui? Solo Diabaté não vem para aqui? Não. Solo está cá. Solo está cá? O Gardner, Fost e o outro Cumberland? O Cumberland é que talvez só para aquela competição. Só para aquela competição. Então, o que me estranha é que o Petro tenha deixado, por exemplo, sair o Cummings. O Markieff Cummings. Também eu acho que era assim. Aquele era um jogador que se adaptou perfeitamente. Mas não havendo tanta massa. Só que também estava exposto salarial. E a qualquer momento era profissional. Tendo contratado outros internacionais, eu penso que mas uma coisa a parte também salarial também está um bocadinho mais desequilibrada. E nessa altura o que o Petro deve estar a puxar é para uma redução do salário de Carlos Moraes. Mas faz sentido. Naturalmente. Mas também não deve ser uma redução brusca e pesada, exato, né? Porque a 50%, por exemplo, não deve ser isso. 70%, 75%. Sim, ele tem que e ir aproveitando a imagem. O Carlos Moraes é um ativo do desporto nacional. O Carlos Moraes é um ativo do desporto nacional. O Carlos Moraes é o Petro. Ele representa o Petro. Neste momento ainda é. Se estivermos a falar, por exemplo, de basquete, estivermos a falar desportivamente de basquete cá em Angola, a referência ainda é o Carlos Moraes. E ponto final. E então é preciso também que hajam dirigentes com a capacidade de gerir, de reconhecer primeiro e gerir tanto numa perspectiva de imagem, exato, não só do jogador, mas também tanto a nível do clube como da seleção. Exatamente, seria importante que se tivesse esse particular. Exato. Mas eu digo que seria o Inter, por quê? Porque o Inter não está com nenhuma carga neste momento. O Petro me parece que todo este andamento que o Petro está a ter lá mais para frente pode ser prejudicial. Vamos ter equipas novas também, né? Como? Sim, há aqui um princípio de equipas B, o Sporting está bem, está treinando bem, recomenda-se. Tem alguns jogadores. É o regresso de Zé Carlos Guimarães. Zé Carlos Guimarães, também com uma estrutura renovada, diga-se aqui de passagem. Sim. Com alguns jogadores, com um volume de jogadores jovens, certo. Comandados pelos veteranos Muto Fonseca, e também já considero o meu veterano o Tárcio Domingos. O próprio. O que saiu do Petro e depois foi para o Vila, o Jungo. Alexandre Jungo. Tens também o Helder Fernandes, que teve no 1º de agosto, época passada, inclusive foi chamado para a pré-seleção nacional. Delton Ribeiro. Exatamente. Ainda tens o Antônio Nambililu, acho que é assim que ele se chama, um jogador que teve na casa... O KD. O KD. Esteve na casa do pessoal do Porto Bito. Eu penso que vamos ter uma competição provincial muito forte. O apelo que eu faria é que... independentemente da competição ser de Luanda, a semelhança do que fazia, por exemplo, o Libolo, só não sei se há essa abertura para as filiais, para as associações provinciais
de outras províncias trazerem os seus filiados para competir a esse nível ali noutra província. Bem, mas eu acho que seria o ideal. Da entrevista, da última entrevista do presidente cessante, né? Porque agora vai haver eleições, presidente cessante da federação. Isso implica uma ginástica muito grande, ginástica financeira, Do ponto de vista financeiro. e ginástica logística também. Sim. Que os clubes, se calhar, não estão preparados, e já foi um esforço muito grande ter o campeonato nacional no ano passado a ser disputado em várias províncias, Luanda, Benguela, não é? Foi só Luanda e Benguela. São duas várias. províncias. Mas ele próprio fez questão de explicar, foi uma ginástica já muito... Sim, porque teve que ter apoio da grande. federação. Exato. E se não fosse assim, também garantidamente não teríamos Correto. um campeonato Então, nacional mais Vamos abrangente. tentar simplificar e ver se a coisa funciona. Eu quero acreditar que o modelo de disputa também vai ser diferente, porque pelo volume de equipas vai ser volta única. Só não sei se há uma segunda fase, isso depois há que apurar, porque em princípio deverá ser uma primeira fase O fato todos é que contra precisam todos. de jogos, os jogadores. Né? Precisam de jogos. Oh, Bruno, De um lado a reclamarem de muitos jogos aqui... a época acabou em maio, junho, se não Exato, estou em exato, erro. exato. Estamos, Muito já tempo passou parado, julho, muito tempo agosto, parado. setembro, estamos praticamente tempo a entrar para outubro. Muito tempo É parado. muito tempo parado. Bem, com o Campeonato Nacional nós finalizamos... Não, falta só fechar aqui Falta o quê? também um ponto. Mais uma vez fomos decepcionados do ponto de vista futebolístico. O Petro de Luanda não conseguiu acesso à Liga dos Campeões, à fase de grupo. Isso é mau. Mas, entretanto, positivamente, nós temos o Desportivo da Luanda Sul que conseguiu a fase de grupo, não da Liga dos Campeões, mas da taça CAF, taça Nelson Mandela agora, não é? Exato. E isso é muito positivo. Aí um shout-out para os nossos amigos da Luanda Sul e adeptos do Desportivo da Luanda Sul. Hoje tem o Sagrada Esperança que vai lutar pela honra do futebol nacional na Liga dos Campeões, diante do Enugu Rangers da Nigéria. E tem também o Bravos do Maqui que vai disputar, penso, com o Lupopo do Congo Democrático. Vai ser cá? Não, vai ser lá, porque já conseguimos uma vitória cá de 1-0. Ok. Esperar que lá consigam consolidar a passagem. É sempre muito difícil jogar no Congo. Muito. É sempre uma atmosfera brutal. Mas fazer forças positivas aqui para que realmente dê certo. Tá certo. Viló. Chipenda. Obrigado mais uma vez. Chipenda devia estar aqui. Faltou, vamos marcar falta. O Chipenda Mas e não o é Denis. vermelha, né? Não, positivas não. Razões de saúde, Yeah. também não podemos ser positivos. Temos que haver pedagogia. O Denis é que tem vermelho. Denis tem vermelho, Yeah. já há 2 semanas. Muito obrigado pela vossa companhia, muito obrigado por estarem connosco até aqui ao final. Este foi o 17º episódio do Limite dos 3. Nós queremos chegar aos 200 subscritores na próxima semana no YouTube. Vamos chegar aos 200 subscritores na próxima semana no YouTube. YouTube, confirmem, por favor. No Mais YouTube. uma vez, muito obrigado. Sigam as nossas redes sociais, deem o joinha, deem o like, acompanhem o conteúdo. Nós estamos aqui e fazemos isso todas as semanas para que tenhamos vocês presos do outro lado do ecrã e nós com a satisfação de partilhar o máximo de informação e daquilo que são as nossas malucas takes também sobre o Pontos de desporto vista. nacional e internacional. Vilo, muito obrigado mais uma vez. 3, nós vamos embora. As nossas glórias, com o limite dos 3, o debate é rei. Viló, no Eric, no limite dos 3, o debate é rei. Na linha de